médica, isso era um reflexo da abstinência que ele estava tendo ao álcool. Então, todos os encaminhamentos que a gente pôde fazer, todas as questões que a gente avaliou, a gente fez algum tipo de encaminhamento. E a gente está agora buscando, está sempre acompanhando o caso. Estou sempre entrando em contato com ele, porque o objetivo do trabalho, depois dessa questão da avaliação e da vinculação, é desenvolver um trabalho de acompanhamento terapêutico. Então, cada um dos alunos está responsável por 5 entrevistas, aí a gente fica responsável também para depois fazer o acompanhamento terapêutico das pessoas que tiverem interesse em participar disso também. Por fim, a relação dele com o trabalho. Ele está afastado do trabalho por perícia médica. Ele tem tido problemas com a renovação do benefício, no caso dele. Ele era descarregador de caminhão. Então, com as complicações que ele teve tendo de saúde, os problemas na perna, essa questão dos desmaios mesmo, ele falou que não tem mais condição de trabalhar. Ele está extremamente, falou que é um trabalho extremamente pesado, né? E até para a idade dele, da questão da pressão também, ele diz que ele não está tendo condição de trabalhar mais. Então, que ele está afastado por não ter condição mesmo. E tem tido problemas com a renovação, né, no caso dessa perícia, porque eles estão falando que ele já está tendo uma condição de trabalhar e ele não se julga em condições de trabalhar. Aí a equipe do CAPS ela tem se mobilizado no sentido de ajudar ele nesse processo de renovação. O pessoal está fazendo contato com a assistência social, vendo o que se consegue algum benefício para ele. Se caso ele não conseguir a perícia, passar na perícia. E aí ele relata que ele tem tido algumas recaídas com relação ao álcool, para convencer a perícia sobre a impossibilidade de trabalhar. Então, quando está próximo dele fazer a perícia, ele costuma ingerir álcool para poder ir fazer a perícia e o pessoal... De propósito. Ele diz isso. Então, ele diz de não conseguir mais realizar o trabalho, mas aí a perícia não reconhece isso, aí ele usa dos artifícios dele para poder convencer, no caso, né, a perícia de que ele não tem condição de trabalhar. Então, ele trabalha mais o caso dele é freelancer, né, no caso. Ele recebe ligações das pessoas que estão vindo para cá, ou ligam para ele para poder ele ir para algum lugar para poder fazer o trabalho de descarregar, só que ele não está conseguindo mais fazer isso. Então, para conseguir esse benefício, para ele se manter, ele não está conseguindo, não está indo a lugar nenhum trabalhar, né? Essa que é a situação dele. Bom, basicamente é isso que eu preparei. É isso aí. Espero que tenha contribuído aí para a discussão. O entrevistado, qual é o período que ele fica no caso? Qual é o período? No caso dele, ele tem ido atualmente uma vez por semana. Ele vai para alguns grupos que são formados lá para poder fazer o acompanhamento. No caso dele, na época que eu fiz a entrevista, ele já tinha apresentado uma melhora bem grande. Então, ele já estava indo uma vez por semana. Mas os casos de internação mais graves costumam ficar no CAPS, passam a semana toda, indo todos os dias, mas ele vai para o CAPS e depois volta para casa. Agora, no CAPS, o funcionamento geralmente são cada dia da semana vai um grupo. As pessoas que estão em casos mais complicados, eles costumam passar a semana toda dentro do serviço. Mais alguma pergunta? Então, eu acho que mais a condição de vida dele, né? Ele fala que ele sempre bebeu a vida toda. Sempre que ele voltava do trabalho, falou que o trabalho é muito desgastante para ele, tudo, e que, pelo que ele falou, quando ele iniciou o consumo, ele disse assim, que a única coisa que fazia ele relaxar. Então, toda vez que ele saía do trabalho, ele ia direto para o bar, e aí comprava a garrafinha de pinga dele lá e ficava no bar bebendo. Aí depois voltava para casa, no outro dia voltava a trabalhar. Isso passou a ser a rotina dele, né? Ele ia no trabalho,
Passava no bar, do bar ia para casa, da casa ia para o trabalho para o bar, vai para casa. Acho que ele estabeleceu essa rotina para a vida dele, né? Durante um tempo considerável. 35 anos é bastante coisa, né? E essa posição entra de alguma forma na questão do advogado? Você não entendi essa pergunta. Esse tema entra na questão da equipe? Então, a equipe ela trabalha mais com a dependência em si, eu acredito, né? O trabalho é mais em torno da abstinência dele e da recuperação dele, clínica, do que propriamente a questão da relação dele com tudo isso. Ele tem acompanhamento psicológico também, né? Mas eu acredito que o acompanhamento esteja mais em volta da questão clínica dele mesmo, assim, né? Da recuperação do alcoolismo dele. Essas outras questões, assim, você vê, quando aparece uma questão que diz respeito ao sangramento dele há 4 anos, e eu fiquei espantado, assim, né, de como que isso está aí há 4 anos e ninguém sabia, né, como que isso não chegou às outras pessoas, como isso não foi percebido, né? Então, assim, eu acredito que o tratamento esteja muito mais envolvido a questão do alcoolismo em si do que as outras questões que permeiam a condição dele. Acredito que seja assim. Alguém mais? Alguma pergunta mais? Uma dúvida sobre o caso, sobre... Só última. Pois não. Me gerou uma dúvida, né? Principalmente os 3 últimos meses, essa bexiga, assim. Essa quantidade de dados aí, em cima também do consumo de álcool, vocês conseguiram bastante informações que conseguiram ter o estado lúcido, não deve ter sido uma tarefa muito simples, né? O dia que a gente chegou, a casa dele estava extremamente lúcido, recebeu a gente super bem, assim, ele foi bastante receptivo. A condução da entrevista foi muito tranquila, assim, ele respondeu todas as perguntas, ele estava parecendo estar bem, né? Aí, assim, o que vai aparecendo no discurso dele é que vai surpreendendo, porque a presença física dele, no caso, assim, estava dando a impressão de que estava bem. A Elisa esteve junto, eu acho que ela também percebeu isso, né? A coisa que chamou a atenção foi que ele ficou o tempo todo em pé, assim, convidou a gente para entrar, a gente entrou na casa, sentou no sofá lá. Aí falei para ele, senta também, né, que pode ser que a entrevista demore um pouco e tal. Ele não quis sentar em momento algum, e aí é um pouco da estratégia dele, né, que ele fica com vergonha de sentar e sujar o móvel, ou sujar a roupa dele e tal. Então isso é uma coisa que assim, gera um constrangimento nele muito grande, né? Então, para isso, assim, a gente tem um certo destaque. Agora, a questão do alcoolismo, assim, tudo, isso eu fui saber da questão do alcoolismo dele durante a entrevista, porque a mim ele não aparentou em nenhum momento estar alcoolizado ou ter sido dependente de álcool, né? Então, para a gente foi super tranquilo. Assim, a condição da entrevista foi extremamente tranquila. Ele se abriu completamente a nós no dia que a gente chegou na casa e fez a entrevista com ele. Isso foi tranquilinho mesmo. Uma questão que eu acho interessante a gente pensar é que quando você fala, né, ele trabalhava, de trabalho, descarregava e ia para o bar, né? Então, embora, né, eu acho que é uma questão que é importante para a gente, de forma interdisciplinar de saúde mental do trabalho, pensar, né, que, na verdade, não sei se ele já tinha uma história, né, de vida anterior, mas o fato, talvez até de intensificar, né? A partir dessa atividade, isso já é, inclusive, caracterizado pelo Ministério da Saúde como doença relacionada ao trabalho. Então, talvez, em termos de a gente pensar e avançar em mecanismo de prevenção, seria pensar exatamente, né, reconstruir o que consiste essa atividade. Até para pensar para outros trabalhadores